Olá, boa noite a todos que estão nos acompanhando. Eu sou Marília Ostina Aiello e tenho a honra de ser a mediadora deste evento que é realizado pelo IAPD, o Instituto Avançado de Proteção de Dados, e este que será o último evento do ano. Eu passo a palavra à professora Cíntia Rosa. Obrigada, Marília. Quero agradecer aqui inicialmente em nome do Instituto a todos os que acompanharam essa série de eventos durante esse semestre, que é uma missão institucional do Instituto levar à sociedade brasileira esses temas, né, para serem debatidos, tendo em vista a lei, né, recentemente que entrou em vigor, a Lei Geral de Proteção de Dados, e já agradecer muito a professora Maria Cristina de Sico, que está participando, mesmo com a diferença do horário, e nos dando a honra aqui de debater um tema que ela pesquisa com profundidade, e fui estudar com a professora Maria Cristina de Sico lá na Itália, o direito ao esquecimento, e também o professor Parentoni, que nos dá a honra de mais uma vez aqui nesse evento, debater sobre esse tema, que ele escreveu também um artigo brilhante sobre o assunto, e o professor Guilherme Martins também, que debaterá aqui hoje conosco. Então, eu quero agradecer em nome do Instituto e convidar a todos que estão acompanhando essa série de eventos a se manter atualizado nas nossas plataformas, porque isso a gente vai continuar no início do ano que vem. Obrigada. Bom, é uma satisfação dar início ao simpósio Direito ao Esquecimento, Conceitos, Limites e Funções, e para discutir o tema, como a professora Cíntia já antecipou, né, em um debate de altíssimo nível, teremos 4 brilhantes expositores, o professor Leonardo Parentoni, professora Maria Cristina, professor Guilherme, e, claro, professora Cíntia Rosa, cada qual com cerca de 20 minutos, para que apresente suas considerações sobre a temática proposta. Desde logo, fica o convite a todos para que registrem eventuais considerações ou dúvidas pelo nosso chat aqui no YouTube e faça uma rápida instrução para aqueles que nos assistem em relação ao certificado. Tá? De forma fixa, aqui o link do Simpla, é necessário que faça o cadastro no Simpla e que deixe o nome completo no chat para que posteriormente possamos enviar os certificados e também para validação para aqueles que já fizeram a inscrição no Simpla, é necessário também colocar o nome completo no chat. Bom, sem mais delongas, para que nos fale por primeiro, apresento o professor Leonardo Parentoni. O professor Leonardo, ele é doutor em Direito pela USP, mestre em Direito Empresarial pela UFMG, especialista em Direito Processual Civil pela UNB, graduado em Direito pela UFMG, procurador federal de categoria especial AGU, professor adjunto da Faculdade de Direito da UFMG, e titular do IBMEC Minas, fundador e coordenador da área de concentração em Direito, Tecnologia e Inovação na pós-graduação da Faculdade de Direito da UFMG, fundador e conselheiro científico do Centro de Pesquisa em Direito, Tecnologia e Inovação, ex-membro de comissões do Conselho Nacional de Justiça, do Conselho da Justiça Federal, da Procuradoria-Geral Federal e da OAB Minas, pesquisador visitante da Universidade do Texas, nos Estados Unidos, e na Agência de Proteção de Dados do Uruguai, parceiro tecnológico estratégico na Universidade de Tecnologia de Sydney, e tem como áreas de atuação direito, tecnologia e inovação, direito societário e análise empírica do direito. Por favor, professor Leonardo. Muito obrigado. Fico extremamente honrado de participar desse evento, agradeço a professora Cíntia, cumprimento nossos mediadores, José Faleiro, Marília Aiello, cumprimento a professora Maria Cristina, uma satisfação, meu primeiro evento em companhia da professora, o trabalho da senhora dispensa apresentações, e o Guilherme, que vai se reunir conosco muito em breve. Bom, sem mais delongas, eu vou tentar ser breve, eu estruturei a minha fala em apenas 3 pontos. Vou compartilhar a tela com os senhores aqui. Quais seriam esses 3 pontos? Já que temos apresentadores, já que temos palestrantes tão bons nesse dia de hoje, não sei se tarde, noite ou madrugada, depende de onde você está no planeta, já que estamos online, mas aqui para nós em Minas, final de tarde, preferi ser mais sucinto, apenas introduzir o assunto para que nós possamos ouvir os verdadeiros especialistas que falarão a seguir. Então,
espero que esteja na tela para vocês a capa dessa apresentação, que se intitula 3 breves pontos sobre direito ao esquecimento, em torno de 4 minutos cada ponto. Antes de começar, o texto que a professora Cíntia mencionou está disponível para download no ResearchGate, que é o portal de pesquisa. Tudo que eu publico está disponível gratuitamente no ResearchGate. Não é necessário sequer ter conta na plataforma. Basta você procurar no seu buscador favorito, certamente é o Google, Leonardo Parentoni ResearchGate, e você poderá fazer o download de qualquer material, inclusive desse artigo. Bom, qual é o ponto 1 da nossa conversa, já que eu disse que seriam apenas 3? Afinal, do ponto de vista histórico, em dezembro de 2020, estarmos estudando direito ao esquecimento é uma coincidência ou isso era algo fadado a acontecer? Na verdade, até previsível. A história nos traz uma resposta bastante contundente quanto a isso. Vamos pegar a máquina do tempo e voltar na Guerra Fria, principalmente década de 50. Estados Unidos e então República Socialista Soviética, União Soviética, disputavam o protagonismo mundial. Isso aí todos sabemos, é um dado histórico. E os Estados Unidos tinham muita preocupação de que a União Soviética viesse a fazer algum ataque concatenado pelas duas pontas, leste e oeste do país, de forma a dividir os exércitos e inviabilizar a defesa. Ocorre que isso não era possível segundo a tecnologia então vigente, até que a União Soviética lançou o primeiro satélite artificial da história da humanidade, que foi chamado de Sputnik, que é essa foto que está na tela para vocês. Um satélite só não seria suficiente para mapear todos os Estados Unidos e coordenar esse ataque. Só que pouco mais de um mês depois do lançamento do primeiro, a União Soviética lançou o segundo, o que significa que ambos já estavam prontos, só não foram lançados simultaneamente por uma questão de cautela. Se o primeiro desse errado, teria como corrigir e lançar o segundo. Com 2 satélites em órbita, a União Soviética poderia monitorar todas as linhas de transmissão de comunicações dos Estados Unidos e destruí-las. Então, o exército ficaria no escuro para se defender. Isso foi o que levou o então presidente dos Estados Unidos, presidente Eisenhower, não é dos mais famosos, mas é o presidente mais importante da história da internet, porque quem deu o pontapé na criação da internet foi ele, que ele criasse a DARPA, a agência dentro da qual surgiu o projeto de interconexão de redes, que é a internet. Bom, o que isso tem a ver com 2020? Os meios de comunicação chamam a vacina russa de Sputnik V. Sputnik V está errado. Para quem minimamente conhece história, sabe que isso aí foi uma cutucada dos russos no resto do mundo, dizendo o seguinte: assim como passamos na frente dos Estados Unidos na corrida espacial, vamos passar na frente na corrida das vacinas contra a Covid. Na verdade, isso aí seria uma referência a Sputnik V, tá? Que é citada errada nos meios de comunicação. E por que esse ponto histórico tem a ver com direito ao esquecimento? Esse aí é um artigo escrito a partir de entrevistas com as pessoas que desenvolveram os protocolos da internet. Então, não é fonte secundária ou terciária, não é alguém que leu algo escrito por terceiros. É direto com quem efetivamente programou a internet. E o que esse pesquisador do MIT fez foi elencar o seguinte: quais eram as prioridades da internet quando ela foi feita? O que se buscava com a internet? E eles elencaram em torno de 10 prioridades. Primeira, conectar redes de computador. Óbvio, a internet é isso, né? Interconexão de redes multiplexadas. E esse artigo aí é da ciência da computação. Então, os colegas que são só do direito, não gostam muito de gráficos e números, vão ter até azia ao ler o artigo, mas particularmente é um texto sensacional. 2, e vejam aí o direito ao esquecimento. O objetivo era criar uma rede de comunicação que se mantivesse no ar, mesmo se uma ou algumas bases militares fossem destruídas, ou seja, pretendia-se desterritorializar a informação. Porque no passado, se eu tinha um arquivo em papel numa base militar e ela pegasse fogo, todo aquele conhecimento pegaria fogo e seria destruído também. Então, eles queriam manter conhecimento e manter conteúdo independentemente da sua base física,
que isso pudesse sobreviver simultaneamente em vários locais. Ora, o que é o direito ao esquecimento, se não a luta contra o objetivo número 2 da internet? E aí você tem várias outras prioridades, até que hoje se fala muito na questão de vieses, discriminação algorítmica e por aí vai. Gente, se nós temos vieses hoje, não é porque a internet fracassou, é porque ela foi um sucesso. Tá? As 3 primeiras prioridades, 100%. Preserva esse conteúdo, interconecta redes e com a maior variedade possível de equipamentos, inclusive a IoT. Agora, a gente tem um pleno controle, auditoria e explicação? Não. Então, se é tão difícil retirar alguma coisa da internet hoje, não é porque ela falhou, é porque ela foi um sucesso e atingiu à perfeição os objetivos para os quais ela foi programada. Então, essa é a introdução. Direito ao esquecimento não é coincidência, é fruto de uma programação bem feita da internet. Bom, ponto 2. Para que serve direito ao esquecimento? Para apagar dados em quaisquer contextos? Certamente que não. Professora Maria Cristina, Cíntia e Guilherme, cada um à sua maneira, vai trazer um aspecto desse tema. Eu queria enfocar o seguinte: dados fornecidos pelo próprio titular ou por terceiros, esse tipo de corte faz alguma diferença? Faz sim. A meu ver, faz diferença, por exemplo, em relação a postagens em rede social. Se o conteúdo em relação ao qual eu quero exercer direito ao esquecimento foi postado por mim mesmo, na minha própria conta de rede social, ora, isso não é direito ao esquecimento. Isso é clicar no botão apagar. Isso é uma funcionalidade daquela própria rede social. Sequer existiria interesse de agir num processo judicial para pedir isso. Por que eu vou pedir para que alguém faça por mim o que eu posso fazer sozinho? Então, a não ser que a plataforma guarde uma cópia daquilo contra a minha vontade, o que inclusive seria ilegal em matéria de proteção de dados pessoais, eu não vou entrar aí no legítimo interesse e outras bases legais, mas, em regra, eu não preciso de direito ao esquecimento para isso. É uma funcionalidade que eu mesmo exerço. Tá? E, por fim, a desindexação. Acredito que os colegas vão se aprofundar nisso. A internet é um ambiente que atingiu o objetivo histórico de replicar a informação e dificultar a retirada de informações do que for colocado na rede. Então, ao invés de retirar a informação, desde o caso Costerra Gonzalez, em 2014, na União Europeia, a professora Maria Cristina certamente vai mencionar, o direito ao esquecimento tem sido convertido muito mais em um instrumento de não permitir que certas entradas apareçam no mecanismo de busca do que efetivamente remover o conteúdo. É como se, numa biblioteca, eu negasse acesso ao índice, mas os livros continuam todos nas mesmas prateleiras. E, nessa minha brevíssima introdução, eu pergunto a vocês o seguinte: um dos casos lendários em matéria de direito ao esquecimento é o caso da Drunken Pirate, que foi uma moça, salvo me engano, nos Estados Unidos, que quando era adolescente tirou fotos embriagada, etc., e depois veio assumir uma posição acadêmica. E ela teve a sua posição acadêmica comprometida porque disseram que ela não poderia trabalhar porque ela não tinha uma imagem respeitável, já que no Google apareciam as fotos dela em condições embriagadas. E ela, então, sem utilizar a expressão direito ao esquecimento, invocou isso, dizendo, olha, era uma foto descontextualizada em outro momento e eu não posso ser vítima dessa foto para sempre. Vamos, então, para os casos difíceis, porque eu gosto muito da frase do jogador de beisebol dos Estados Unidos, na prática a teoria é outra. Imagine os senhores uma festa cristã, como esta primeira balada de jovens de responsa, que é uma festa cristã real, acontece no Brasil todos os anos. Imaginem que há bebida alcoólica, ou, ainda que não haja, qualquer situação vexatória. Se eu estou numa situação vexatória, retratado em foto com a professora Maria Cristina, professora Cíntia e professora Marília, eu posso solicitar a retirada dessa foto contra a vontade das outras 3? Quais são os limites para o exercício ou do direito ao esquecimento ou do apagamento de dados tradicional quando nós temos múltiplas pessoas envolvidas?
Esse é um dos pontos. Como eu já estou um pouco adiantado na hora, e eu quero terminar em até 3 minutos, eu vou para o ponto 3. Se me for autorizado, eu retorno e dou a minha opinião sobre o ponto 2. Ponto 3, direito ao esquecimento e proteção de dados pessoais. Aí, professora Maria Cristina, eu os invejo, porque na Europa nós temos um tratamento muito mais adequado para isso do que no Brasil. Na Europa, o artigo 17 do Regulamento Europeu de Proteção de Dados incluiu o direito ao apagamento, ou o direito a ser esquecido, como consta da versão em inglês, como um direito em matéria de proteção de dados. O Brasil adotou um caminho curioso. Nós copiamos quase todos os direitos previstos no GDPR, à exceção de um único, que é o direito ao esquecimento. E isso, meu amigo Danilo Doneda sempre comenta, isso não foi algo fortuito, isso foi de propósito. Tinha-se muito receio de que no Brasil o direito ao esquecimento fosse malversado e utilizado por políticos corruptos como forma de enganar o eleitor e limpar sujeiras de seu passado. Então, deliberadamente, conscientemente, direito ao esquecimento não é proteção de dados no Brasil. O sistema brasileiro de proteção de dados não consagra direito ao esquecimento. Ponto. Isso é um silêncio eloquente da lei. Significa que esse direito não existe no Brasil? Não. Só significa que, para aqueles que, como eu, entendem que ele existe, o seu fundamento não é a Lei Geral de Proteção de Dados. É preciso buscar esse fundamento em outros locais. Particularmente, eu acho que o Brasil, como reiteradas vezes ocorre em sua história, do limão fez uma limonada. Mais adiante, se eu tiver tempo, eu vou dizer porque eu acho que o nosso direito ao esquecimento, tupiniquim, pode dar certo, mesmo não previsto na nossa lei de proteção de dados. E ele pode beneficiar algumas pessoas que não são beneficiadas na Europa por esse artigo 17. Ou seja, nós conseguiríamos resolver alguns problemas práticos que a Europa tem dificuldade em resolver. Era apenas isso, uma introdução do tema, 13 minutos. Eu agradeço imensamente a paciência de todos que estão assistindo. Devolvo a palavra. Muito obrigada, professor Leonardo. Nos trouxe a grandes reflexões sobre o tema e um debate extremamente interessante. Eu reitero aos que estão nos assistindo, né, para que não percam a oportunidade de tirarem suas dúvidas enviando pelo chat. Ao final, eu passarei todas as perguntas aos professores para que respondam. Já temos, inclusive, perguntas. E, dando continuidade, peço que me permitam apresentar a professora Maria Cristina De Tico. Ela é professora associada de Direito Privado na Faculdade de Direito da Universidade de Camerino, professora na Escola de Especialização de Direito Civil e componente do colegiado do doutorado em Direito Civil na Legalidade Constitucional da Universidade de Camerino, coordenadora da Cátedra Ítalo-Brasileira de Direitos da Pessoa, graduada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e pela Faculdade de Direito da Universidade de Camerino, doutora em Direito Civil pela Universidade de Camerino, membro da Sociedade Italiana de Estudos em Direito Civil, da Sociedade Italiana de Pesquisas em Direito Comparado, membro do IBDFAM, responsável por projetos de pesquisa em temas de pessoa e mercado, autora de publicações na área das relações existenciais e das relações patrimoniais. Por favor, professora. Então, muito obrigada. Obrigada pela apresentação, muito generosa. E agradeço muito o convite, é um prazer estar aqui com vocês. E saúdo todos os colegas e o público presente virtualmente. Não. Leonardo, você me colocou em uma situação difícil, porque eu vou ter que discordar de você, porque eu acho que o direito ao esquecimento não tem nada a ver com a internet. Então, vocês vão perceber pela minha fala, eu restringi, por causa do tempo,
a minha fala àquilo que eu chamo de verdadeiro direito ao esquecimento, que é o direito ao esquecimento pré-internet. Esse é um tema muito amplo, muito complexo, mas vou apresentar assim realmente uma extrema síntese, esperando oferecer algumas ideias de reflexão para vocês. Mas, apesar da complexidade do tema, nós temos que partir da noção de direito ao esquecimento, uma noção que não é unívoca, porque se trata de uma fórmula com valor semântico plurimo. Um outro ponto fundamental, né, nesse tema é a necessidade de evitar a sua generalização. Isso porque, infelizmente, o que se tem visto é uma banalização e, por isso, um abuso em nome da dignidade humana. Então, por conseguinte, nem tudo pode ser enquadrado no conteúdo desse direito, como tem acontecido no Brasil e, em menor medida, na Itália. Em relação à noção, a doutrina tem identificado pelo menos 3 acepções que devem permanecer distintas. E é aí que eu discordo do colega Leonardo. A cada acepção corresponde um bem jurídico a ser tutelado. Na minha opinião, essas acepções correspondem, na realidade, a 3 gerações do direito ao esquecimento, que são bem definidas. E nessas 3 gerações, são 3 também os aspectos fundamentais desse direito. O primeiro é o fator tempo, que é importantíssimo para a caracterização desse direito. Mas, apesar da importância desse requisito, é necessário advertir que não é a antiguidade do fato a legitimar a evocação do direito ao esquecimento, mas sim o dano potencial que a reproposição da experiência de uma pessoa pode causar à verdade da própria imagem no momento histórico atual. O segundo aspecto importante é a relevância da natureza de pessoa pública ou privada do sujeito interessado. E o terceiro, mas não menos importante, o direito ao esquecimento deve ser sempre analisado e aplicado em concreto, jamais em abstrato. Existem dúvidas ainda não resolvidas sobre esse problema, e uma delas se refere à qualificação do direito ao esquecimento como um direito autônomo da personalidade ou não. No meu entender, é um direito instrumental à concretização de outros direitos, como o direito à identidade pessoal, à reputação, à privacidade e, mais à frente, à proteção dos dados pessoais. Há ainda outras questões constitucionalmente relevantes, como, por exemplo, aquelas ligadas à função social da pena e ao direito da pessoa que já pagou sua dívida para com a sociedade a refazer a própria vida, sem que os eventos do passado continuem a condicionar a sua existência. Mas sobre esses pontos as vozes são discordantes. Por exemplo, o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, seguindo a sua linha de reafirmar sempre que possível a liberdade de imprensa, afirmou em 2018 que os arquivos online de jornais e rádios representam um bem a ser protegido, pois garantem o direito da coletividade de receber notícias de interesse geral que não diminui com o passar do tempo. Por conseguinte, é justo que a divulgação de informações sobre processos penais prevaleça, mesmo depois de anos, sobre o direito ao esquecimento. Um fator que é comum às 3 gerações é o fato do direito ao esquecimento dever ser analisado também em relação à memória e à verdade, e não ser orientado a cancelar o passado ou a proteger a impunidade. Aqui é importante frisar e sempre lembrar que a memória diz respeito ao fato, enquanto o esquecimento diz respeito à pessoa. Mas vamos às 3 gerações do direito ao esquecimento. Na primeira geração,
trata-se de interesse a não ver novamente publicadas notícias relativas a acontecimentos legitimamente difundidas anteriormente, passado um certo tempo entre a primeira e a segunda publicação. E esse é o direito ao esquecimento. Na segunda geração, que na Itália começa a partir da sentença da Cassação de 2012, é ligada ao uso da internet e à disponibilização de notícias na rede, consistindo na necessidade de situar a publicação, legitimamente ocorrida muitos anos antes, no contexto atual. E esse é o direito à contextualização da notícia. A terceira geração ocorre a partir do acórdão do Google Spain, do Tribunal de Justiça da União Europeia, que é o caso do senhor Coterra, em que o interessado afirma o direito ao apagamento dos dados pessoais, não cancelamento, apagamento dos dados pessoais. E esse é o direito à desindexação. Então, como vocês podem ver, as três gerações são muito distintas. E a única que diz respeito ao direito ao esquecimento é a primeira geração. Se na primeira geração o fator tempo é fundamental, na segunda e na terceira, esse fator não releva em relação à duração ou à distância entre um evento e a sua reveiculação, mas sim em relação à sua permanência. Então, na segunda e na terceira gerações, pode-se dizer que, mais do que um direito ao esquecimento, se trate de um direito a não ser encontrado. Não um direito a ser esquecido, um direito a não ser encontrado. E, a meu ver, como eu falei, somente em relação à primeira geração pode-se falar verdadeiramente de direito ao esquecimento. E, justamente em razão disso, muitos dos temas debatidos e das soluções encontradas na perspectiva dessa primeira geração podem e devem servir de parâmetros para orientar os operadores do direito na busca de soluções para as questões postas pelo direito à contextualização e pelo direito à desindexação. Eu vou tratar hoje vou abordar somente a primeira geração, porque é justamente essa acepção a ser objeto da repercussão geral a ser decidida pelo Supremo. Então, na acepção tradicional, anterior à internet, o bem jurídico tutelado é a identidade pessoal, a reputação e a privacidade. E, nessa perspectiva, o direito ao esquecimento corresponde ao justo interesse de cada pessoa a não ficar definitivamente exposta aos danos ulteriores que a publicação reiterada de notícias legitimamente divulgadas no passado cause à sua honra e à sua reputação. E a ratio do direito ao esquecimento da primeira geração encontra-se no direito à privacidade e no direito à identidade pessoal. Então, direito à privacidade, mas não direito à proteção de dados. São duas coisas distintas. E esse direito encontra-se quase sempre em contraposição ao direito de informar e de ser informado, que são, por sua vez, especificações da liberdade de expressão e de imprensa. Aqui na primeira geração, o tempo reveste um papel importante, seja quando se tratar de fatos de crônica, seja de eventos em relação aos quais já tenha transcorrido um período significativo e falte uma contextualização no tempo. O direito ao esquecimento configura aqui um direito fundamental da pessoa. E, por esse motivo, doutrina e jurisprudência italianas há tempos individualizaram critérios voltados à valoração do equilíbrio e da ponderação de liberdades por alguns aspectos antagonistas, mas todos reconduzíveis a valores constitucionalmente tutelados, e finalizados ao pleno desenvolvimento da pessoa humana, tanto na dimensão social, que é o aspecto concernente à liberdade de expressão do pensamento,
quanto do indivíduo em relação à proteção de sua vida privada. As hipóteses são muitas e não permitem uma abordagem nem soluções generalizadas. Isso é sempre importante reafirmar. Como critérios comuns a todos os casos, são indicados principalmente a existência e a permanência de um interesse público, a veiculação da notícia, conjugado com a atualidade e a essencialidade. É o que a jurisprudência chama de vigor informativo. Então, garantir o esquecimento não vai significar esquecer os fatos em si, mas somente dar a possibilidade, mediante a não reproposição dos fatos do tempo passado, à pessoa tutelada pelo direito do esquecimento de exercer a sua autodeterminação por meio da natural mudança de ideia, da sensibilidade, do costume e dos modos de vida, ou seja, da própria identidade pessoal. Busca-se garantir, em outras palavras, o direito à própria verdade. É importante ter sempre presente que a identidade pessoal é representada também pelo patrimônio cultural do sujeito e que a reputação não deve ser identificada e nem confundida com a consideração que cada um tem de si mesmo e do próprio valor, mas reconduzida à consideração social da honra da pessoa. Sobre esse aspecto, existe um direito, podemos chamar um subdireito do direito ao esquecimento, que é o direito ao segredo da desonra. E para vocês imaginarem o que seja, peguem o caso da Candelária, quando o sujeito interessado ao esquecimento foi absolvido, mas imaginem que ele não tenha sido absolvido. Então, ele vai ser novamente julgado, digamos, pela mídia. E esse pode levar a um direito ao segredo da desonra. E, em consideração dos direitos em conflito na primeira geração, quer dizer, imprensa, direito de informar e o direito ao esquecimento, é necessário verificar qual é a fronteira entre o direito de crônica e o direito de ser esquecido. A premissa correta, a partir da qual deve-se partir, é que quando um jornalista publica novamente, depois de um longo período, uma notícia já publicada, que na época era de interesse público, ele não está mais exercendo o direito de crônica, mas sim o direito à reconstituição historiográfica desses fatos. Isso não exclui, logicamente, que, em relação a um evento passado, novos elementos possam intervir para que a notícia volte a ser atual, de modo que divulgá-la no momento presente ainda represente uma manifestação do direito de imprensa. Porém, na ausência desses elementos, voltar a difundir notícias do passado, ainda que de certa importância na época, constitui exercício de uma atividade historiográfica, que não pode gozar da mesma garantia constitucional que o direito de imprensa oferece, apesar também do direito de imprensa não ser absoluto. Naturalmente, segundo a jurisprudência, a decisão de um jornal ou de um programa televisivo de proceder à reconstituição histórica de fatos considerados importantes num dado contexto social e territorial não pode ser posta em causa em termos de mera oportunidade. Pelo contrário, o juiz, partindo do pressuposto indiscutível do direito à republicação de determinada notícia, o juiz pode e deve verificar se há um interesse qualificado em divulgá-la, fazendo referências específicas à pessoa que foi protagonista, em um passado mais ou menos remoto. Isso porque, se a identificação pessoal era de certo interesse público no momento em que o evento ocorreu, poderia posteriormente tornar-se irrelevante. Então, em resumo,
o juiz deve avaliar o interesse público, concreto e atual, à menção dos elementos identificativos das pessoas que foram protagonistas daqueles fatos ou acontecimentos. Esta menção deve ser considerada lícita somente na hipótese em que se refira a personagens que, no momento, atraem o interesse da coletividade, tanto por motivo de notoriedade, como pelo papel público que reveste. Apesar de que se deve fazer a diferença entre a notoriedade e o papel público da pessoa. Do contrário, o direito dos interessados à privacidade deve prevalecer sobre eventos do passado que firam sua dignidade e honra e cuja memória coletiva já se extinguiu. O caso decidido tratava-se de um assassinato ocorrido 27 anos antes, cujo responsável havia cumprido a pena de prisão relativa, reintegrando-se depois positivamente no contexto social. E esse entendimento é também reafirmado pelo Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. Uma questão que é pouco debatida, mas que no Brasil é importante em razão do caso escolhido para a repercussão geral, é aquela que diz respeito à legitimação a pleitear o direito ao esquecimento. Quem é o sujeito legitimado a pleiteá-lo em relação a quem? Na primeira geração, que é aquela que estamos abordando, para a doutrina que se ocupou do problema, seria somente o sujeito protagonista, que poderia ser prejudicado pela reproposição do fato. A argumentação utilizada é a reputação do sujeito que foi legitimamente lesada quando da redivulgação da notícia, em razão do correto exercício do direito de crônica, e, em menor medida, tratando-se de casos judiciários, da função educativa da pena. O bem jurídico tutelado seria, portanto, o direito à reputação. E, nesse sentido, segundo a doutrina, ficariam impedidos de pleitear o direito ao esquecimento os terceiros envolvidos, inclusive a vítima. Eu não concordo com essa posição, porque o direito ao esquecimento não surge somente para proteger a reputação do sujeito, mas também, e diria principalmente, para tutelar o direito à identidade pessoal, aqui visto em um sentido mais amplo. A vítima, por exemplo, ela pode não mais querer ser lembrada em relação àquele fato, circunstância que poderia comprometer o seu equilíbrio psicofísico. Basta pensar a vítima de um estupro, por exemplo. A jurisprudência, em alguns casos, tem negado esse direito aos familiares da vítima falecida, como no caso Sutter, similar ao caso Aida Cury. Em outros casos, tem reconhecido o direito a favor de terceiros. De acordo com a cassação bem recente de março de 2020, em relação a eventos judiciários de pessoa defunta, o direito ao esquecimento pode ser pleiteado pelos parentes, mas não impróprio, mas somente como herdeiros. Em qualquer das três acepções, não é possível desconsiderar o enquadramento da pessoa cuja privacidade deve ser tutelada, ou como pessoa privada, pública, ou, segundo uma recente orientação do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, como um tertium genus, ou seja, quando um cidadão privado entra na esfera pública em razão de sua relação com um sujeito público. Nesse último caso, seria consentida uma limitação da privacidade do cidadão privado somente em relação aos aspectos de sua vida privada idôneos a incidir na posição do sujeito público. Então, nessa perspectiva, a legitimidade da difusão de dados pessoais relativos a esses sujeitos deveria ser avaliada principalmente com base na proporcionalidade e na funcionalidade da informação em relação à finalidade perseguida pelo jornalista.
uma finalidade que consiste em representar fatos de interesse geral de forma verdadeira e completa, e não seja funcional a satisfazer a curiosidade do público, porque a mera curiosidade não é um bem jurídico tutelado. Do mesmo modo que uma preferência subjetiva não constitui um motivo preeminente e legítimo nos termos do direito de oposição ao tratamento dos dados pessoais. Concluo só com uma observação em relação à situação brasileira. Tenho dúvidas sobre a oportunidade de se decidir um caso de direito ao esquecimento com repercussão geral. A minha dúvida, na realidade, coloca-se porque não sei até que ponto a declaração de repercussão geral seja vinculante para o futuro. Mas o direito ao esquecimento não é idôneo à repercussão geral, porque não existe e não pode existir esse direito em abstrato. Ele deve ser sempre analisado em concreto. E esse é um ponto indiscutível, seja por parte da doutrina que da jurisprudência. De toda sorte, acredito que o caso escolhido para a repercussão geral não seja também o mais idôneo, porque não configura o verdadeiro direito ao esquecimento. Porque, eu repito ainda mais uma vez, o direito ao esquecimento diz respeito às pessoas diretamente envolvidas na vicissitude que se pretende esquecer, protagonista e vítimas. Mas, mesmo querendo reconhecer repercussão geral do caso submetido ao Supremo, será necessário, eu acredito, por parte dos ministros, um malabarismo jurídico para justificar o reconhecimento de um direito ao esquecimento a quem, sobre o mesmo fato, escreveu e publicou um livro narrando os fatos que ora pretende esquecer. A impressão que resta é que essa pessoa, mais do que um reconhecimento de um direito existencial, como é o direito ao esquecimento, busque o reconhecimento de um direito patrimonial a ser estabelecido. Obrigada. Muito obrigada, professora Maria Cristina, pela rica e densa exposição. Eu vou aproveitar e vou devolver a palavra ao professor Leonardo para que ele possa complementar sua fala, e aproveito também, já trago a pergunta feita pela Rafaela Nogaroli. Professor Parentoni, no seu entendimento, como é possível conciliar o direito ao esquecimento com a perenidade dos dados lançados na rede blockchain? Pode. Bom, primeiramente, obrigado, parabéns, professora Maria Cristina, como de costume, uma conferência excelente, e eu vi que eu fui prudente realmente em ser mais sucinto para que nós pudéssemos ouvi-la com mais vagar, porque foi uma conferência excelente. Eu acompanhei com calma e eu sinto que a nossa divergência não é tão grande assim. Coincidentemente, no texto que eu mencionei, eu dividi os tópicos, muitos deles exatamente como a senhora dividiu. Ou seja, bem jurídico, legitimidade ativa, legitimidade passiva, objeto, prazo, exceções, né, a questão dos dados de valor histórico, dados de valor científico, dados de valor jornalístico. Então, nisso tudo estamos de acordo. A questão da nomenclatura, eu fui ferrenhamente crítico, eu trouxe a nomenclatura nos 10 ou 12 países para chegar à conclusão que, tecnicamente, esses nomes nos induzem ao erro. Né? Tanto que eu sugiro right to oblivion, e aí eu explico por que right to oblivion seria uma expressão melhor, né? Volto até na literatura grega. Então, também nisso estamos de acordo. Outro ponto de acordo, no Brasil existe uma certa confusão entre o que é direito ao cancelamento, oposição, apagar dados decorrentes de relação contratual, direito à imagem e direito a esquecimento. Então, tudo isso eu concordo com a senhora. O único ponto que eu acho que realmente divergimos é quanto à desindexação. Então, com o máximo respeito, eu continuo achando que desindexação é direito ao esquecimento nos termos em que foi definido pelo Tribunal de Justiça no caso Costerra Gonzalez. Por que eu penso isso? Porque se estivéssemos discutindo o direito ao esquecimento clássico, por exemplo, aquele que foi usado na área criminal para evitar a contagem eterna de antecedentes,
que a pessoa nunca tivesse um fresh start, nunca pudesse reescrever a vida, eu tenho dúvida se em 2020 nós estaríamos discutindo isso, porque me parece que o que fez com que realmente estivéssemos discutindo isso é o potencial que a internet tem de trazer à tona essas informações que potencialmente causam dano, sem um superdano jurídico para serem toda hora revigoradas e republicadas. Então, me parece que a internet traz algumas coisas que mudam as 3 teorias clássicas que a senhora mencionou do direito ao esquecimento. E fico só num ponto. Vamos fazer um paralelo com a discriminação. Discriminação sempre existiu na história da humanidade. Por que nós discutimos tanto discriminação algoritmo? Porque a escala com a qual ela é feita hoje é muito maior. Mesmo caso do direito ao esquecimento. Informações podiam ser prejudiciais em contextos fáticos e territoriais muito bem definidos, para aquela pessoa num determinado território em relação a um público X. O que me parece que a internet faz é ampliar isso. O dano pode ser causado simultaneamente em âmbito mundial e em relação a pessoas com as quais a vítima nunca teve e nem pretendia ter contato. É por isso que eu acompanho o Tribunal de Justiça, por entender que desindexação também seria uma das formas. Mas eu reconheço as outras 2 que a senhora citou, e até nesse texto eu menciono que seriam as formas clássicas. Desindexação seria quase que um jeitinho brasileiro de resolver problemas, já que as formas clássicas aplicadas à internet muitas vezes são ineficazes. O conteúdo pode ser replicado muito rápido e muito barato, e você não atinge a finalidade. Então, concordo com a senhora quanto a tudo. Outro ponto que eu concordo, o caso levado a julgamento no STF é um dos piores possíveis. Por quê? Primeiro, ele se refere a um programa de TV. Há quantas décadas nós temos esse tipo de problema relacionado à televisão? Por que nós precisamos julgar isso em 2021, sendo que nós já temos isso consolidado em relação ao programa de TV há muito tempo no Brasil, com outros fundamentos, como, por exemplo, o direito à imagem? Seria melhor que tivéssemos um caso relativo às novas tecnologias, como o Supremo já julgou, e o STJ também, mas não é esse que está sujeito à repercussão geral. E nisso eu concordo com a senhora. Esse programa Linha Direta, inclusive, saiu do ar, não foi muito exitoso, porque ele gerou tantas ações judiciais, e nós já temos essas várias ações judiciais julgadas no Brasil. Então, a minha divergência, com o máximo respeito, eu adorei a conferência da senhora, foi realmente muito rica, eu ainda considero desindexação como uma terceira hipótese de direito ao esquecimento. Só isso. Quanto à pergunta da Rafaela Nogaroli, como permitir direito ao esquecimento ou apagamento de conteúdo se o conteúdo tiver em blockchain? Esse ano eu dividi uma matéria de doutorado no FMG com um programador holandês da ciência da computação, e uma das nossas aulas foi para isso. Então, existem inúmeras técnicas que permitem viabilizar isso. Por exemplo, não se colocar em blockchain dados in natura, o que seria um erro primário. Colocar em blockchain só um apontamento, um hash dos dados, e não dados in natura em hipótese alguma. De forma que, se você alterar esse hash, você elimina a conexão entre os dados que estão na cadeia e o dado in natura. Ou seja, a informação continua lá, ela não vai ser retirada, mas ela não é convertida a algo que o ser humano entenda que se refere a A, B ou C. E aí a gente tem várias outras técnicas, são o armazenamento on-chain, off-chain, enfim, do ponto de vista de ciência da computação, dá para solucionar esse problema com relativa tranquilidade. Um problema que eu acho um pouco mais complicado em blockchain, e aí eu já encerro essa fala, é a questão de como implementar decisões judiciais que determinem a volta atrás do status quo ante. Se a gente vai embutir na programação uma forma de um terceiro ter acesso e implementar isso, poderia ir contra a própria finalidade da tecnologia, que é tornar informações já lançadas imutáveis em relação aos dados passados, de forma que elas só poderiam ser alteradas lançando uma nova transação, ainda que a nova seja só para desdizer e corrigir a antiga. E aí a gente tem hipóteses de sistemas que já fazem arbitragem blockchain. No Brasil ainda não temos, que seja no meu conhecimento, mas a gente tem no exterior.
Enfim, agradeço, fui feliz em ser sucinto, foi excelente ouvir a professora Maria Cristina, sempre muito precisa e exauriente, muito gentil. Muito obrigado, prazer ouvi-lo, professor. Realmente dá para a gente perceber que o tema é intenso, né? Os debates são intensos sobre o tema. Mas para que prossigamos, temos agora na sequência, né, a alegria de contar com a presença da nossa querida professora Cíntia Rosa Pereira de Lima, que é professora de Direito Civil da Faculdade de Direito da USP de Ribeirão Preto, FDRP, doutora em Direito Civil pela Faculdade de Direito da USP, com estágio na Ottawa University, no Canadá, com bolsa CAPES, doutorado sanduíche livre-docente em Direito Civil, Existencial e Patrimonial pela Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, pós-doutora em Direito Civil na Universidade Camerino, com fomento FAPESP e CAPES, líder e coordenadora dos grupos de pesquisa Tutela Jurídica dos Dados Pessoais dos Usuários da Internet e Observatório do Marco Civil da Internet e TecLaw, e é presidente do Instituto Avançado de Proteção de Dados, o nosso IAPD. Com a palavra, nossa querida professora Cíntia. Muito obrigada, Marília. Bom, aqui também, na qualidade assim, né, de anfitriã, eu queria saber se a professora Cristina queria complementar, que eu vi que ela parece que pediu um complemento, só para ficar próximo, assim, da... Sim, mas eu posso falar no final, porque eu gostaria de responder ao Leonardo e também a Rafaela Nogaroli, porque a pergunta dela tem muito a ver com o que eu não falei, né? Não, mas pode responder, então, já está aqui a pergunta fresquinha. Eu respondo com uma pergunta. Se direito ao esquecimento tem a ver com a internet? Não, não tem. Porque ninguém, você mesmo falou, Leonardo, ninguém pode ser esquecido porque a notícia continua. Ela só vai ficar escondida para alguns. É só saber procurar. Territorialmente, o Google ganhou a causa da França. Então, ele não teve que desindexar além do território da União Europeia. Quer dizer, o senhor espanhol, se o caso dele era conhecido só na sua cidade, na Espanha, agora o mundo inteiro fala dele. Todos os dias ele é lembrado. Então, realmente não existe. Quando esses casos de revenge porn, de violação, mesmo violação de dados, violação da intimidade da pessoa, não tem como controlar. Então, não é direito ao esquecimento, é outra coisa. Direito ao esquecimento é você querer realmente não ficar mais aparecendo ligado a um determinado fato, a uma determinada notícia que dizia respeito a você no passado. Então, eu acho que não é um demérito falar que agora o que existe é desindexação. Não é um demérito, é um outro tipo de direito. Mas não é direito ao esquecimento. Eu acho que precisa deixar separado. O Tribunal de Justiça usou o termo direito ao esquecimento na sentença do Google Spam, mas se você ler com atenção, você leu, digo, você em geral, né? Lendo com atenção, se vê que não é, eles estão definindo uma coisa que não é. É como se eles dissessem, eu vou chamar assim porque não tem outro nome para chamar. Mas não é. E foi muito criticado o regulamento ter previsto no artigo 17 esse direito ao esquecimento, porque não é. Já a tradução que foi feita nos países, cada um traduziu de um jeito. O que significa isso? Significa que aquela definição não corresponde à etiqueta que deram. Porque não é, não encaixa. Eu acho que não é um demérito, eu acho que, sabe, deixar separada essas três gerações, eu acho que só facilita o caso. Você falou no Brasil, o caso tipo aí da Cury foi decidido com base em outros critérios, direito à imagem, direito à reputação, mas são aspectos um pouco diferentes. A imagem é estática.
A identidade pessoal é dinâmica. Então, se você decidir um caso com base à imagem, ao uso da imagem, já dá um aspecto, inclusive, patrimonial e não existencial. O direito ao esquecimento é exclusivamente existencial. Lógico que a pessoa vai receber uma indenização, se for o caso, porque muitas vezes o direito é reconhecido, mas não é reconhecida a indenização, porque são tidos separados. Mas são considerações e aquilo, são posições, né, que acabamos assumindo em relação a determinados fatos, mas eu acho importante deixar separado. Eu acho que a tutela acaba sendo mais forte. Era essa a resposta. Obrigada, Cíntia, pelo tempo. Excelente. Não, aqui, realmente, como a Marília falou, né, comentou, o debate é intenso, né, até por isso que a gente está aqui debatendo o tema direito ao esquecimento, e a mim, assim, só cabe fazer algumas considerações depois dessas duas aulas magníficas pelo professor Leonardo, querido amigo, a professora Maria Cristina de Sico também, querida amiga com quem eu tive essa grata oportunidade de estudar o tema lá na Itália, né? E eu queria fazer algumas considerações partindo do que também eu já escrevi, né, sobre o tema. Eu também participei da audiência pública lá no Supremo Tribunal Federal, quando a gente teve a oportunidade de debater o direito ao esquecimento, no caso do julgamento Aida Cury. Então, eu vou começar falando algumas considerações, mais de cunho genérico, né, e depois eu queria até retomar aquela ideia que a professora Maria Cristina colocou aqui, sobre a questionar a utilidade de uma repercussão geral num caso que a gente percebe é um caso, como ela destacou, que deve ser analisado casuisticamente, analisando, portanto, as situações fáticas de cada caso. Como o professor Leonardo colocou, eu concordo com ele, e essa é a minha consideração genérica, que eu queria enfatizar que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não trouxe essa ideia de direito ao esquecimento, ela traz o singelo direito à exclusão de dados. E por que eu falo singelo? Porque no artigo 18, inciso 6º, fala na exclusão dos dados pessoais que o titular tiver fornecido por seu consentimento. Então, quando o titular, ele fornece ou ele concorda com o tratamento de dados pessoais e depois muda de ideia, então ele pode pedir a exclusão desses dados pessoais. Também é possível pedir a exclusão dos dados pessoais tratados em desconformidade com a lei, né? Então, seria uma consequência desse tratamento de dados ilícito. E a gente também tem que lembrar o inciso 10 do artigo 7º do Marco Civil da Internet, né, que chegou-se a cogitar que esse poderia ser um fundamento do direito ao esquecimento aqui no Brasil. Mas na época, então, até alguns julgados do STJ, em que a ministra Nancy Andrighi, ela pontua muito bem que, semelhantemente ao artigo 18, inciso 6º, o artigo 7º, inciso 10 do Marco Civil da Internet, fala no direito de excluir os dados que o titular tiver fornecido ao término de um contrato, de uma prestação de serviço que ele estava vinculado com um provedor de aplicação. Então, por exemplo, o titular cria um perfil no Facebook e ele não quer mais ter esse perfil e ele pretende excluir essas informações. Até porque, como o professor Leonardo colocou aqui, ele pode simplesmente apagar, né, excluir a conta. No entanto, a gente percebe aquele caso contra o Facebook da Irlanda, né, em que ainda assim os provedores mantinham essas informações pessoais. Então, se constatada, como aqui o professor já fez esse alerta, constatada essa manutenção das informações pessoais após o término da exclusão do perfil, por exemplo, isso é possível exercer o direito à exclusão dessas informações. Mas esse não é o direito ao esquecimento.
né? E eu escrevi, quando eu pesquisei na Itália, foi interessante, porque quando eu fui para a Itália, foi antes do julgamento Google Gonzalez. Eu até iria escrever a livre docência sobre o direito ao esquecimento. Mas aí, em março, veio o julgamento, 2014, aqui no Brasil, na Europa, só se falava nisso. Aí eu publiquei 2 artigos e resolvi mudar o tema e repensar na livre docência. Mas, enfim, naquela época, eles tratavam, né, como se fosse o direito ao esquecimento. Mas, depois de um tempo, quando eu retornei para a Itália, em 2015, e aí eu comprei vários livros e pesquisei na biblioteca lá em Camerino, artigos, eles já não tratavam mais o caso Costerra como esquecimento, tratava como desindexação. Então, por isso, eu entendo que o direito ao esquecimento, um texto que me convenceu, inclusive eu quero aqui destacar na coluna Migalhas de Proteção de Dados, o professor Guilherme Magalhães Martins e eu escrevemos um texto sobre o direito ao esquecimento, e a gente cita o Massimiliano Mezzanotte, né, que esse livro é um livro que ele fala só sobre direito ao oblio, né, o esquecimento, e ele fala que seria uma situação jurídica subjetiva com corpus de um direito à identidade pessoal e ânimos de um direito à privacidade. No entanto, o professor aqui, Mezzanotte, ele fala que essas ideias elas se conjugam de tal forma que dão ao direito ao esquecimento uma autonomia. Então, eu aqui, assim, vou ousar a gente ver algumas assim, discordâncias, eu acho que terminológicas, mas acaba né, um fundamento. Então, a professora Maria Cristina de Sico entende que o direito ao esquecimento é um direito instrumental. Nesses meus artigos que eu escrevi, eu entendi como um direito de personalidade autônomo. E aí, se eu entendo como eu entendo, né, que é um direito de personalidade autônomo, porque os direitos de personalidade, eles não são taxativamente previstos, então eu acho que realmente não é só identidade pessoal e não é só privacidade, mas para que a pessoa não seja estigmatizada como aquela pessoa, a universitária bêbada, ou um caso interessante no Rio de Janeiro, que era uma esteticista que queimou uma cliente no procedimento de depilação a laser, e aí você colocava o nome da esteticista, vinha essa notícia, né? Então, para que ela pudesse continuando a exercer a sua profissão, e já fazia algum tempo, né, a gente tem que imaginar que se especializa, que evolui a técnica, né? Então, para ela não ser estigmatizada como uma péssima profissional e continuar exercendo a sua profissão, essa notícia, ela precisa não ser de forma tão facilmente encontrada, né? Mas como a professora Maria Cristina de Sico aqui colocou, é possível encontrar, se a pessoa quiser e saber onde está a fonte primária, ela vai encontrar. Então, eu acho que nesse ponto, no meu ponto de vista, e aí no Supremo Tribunal Federal, no caso da Aida Cury, em que se discute ou não essa figura, uma das perguntas formuladas era: os parentes da vítima poderiam exercer, eles seriam legitimados? Aí, pelo parágrafo único do artigo 12 do Código Civil, quando trata dos direitos de personalidade, os parentes, né, e aqui vou até ler essa parte, o cônjuge sobrevivente, aí a gente tem que estender também ao companheiro, ou qualquer parente em linha reta ou colateral até o 4º grau, eles podem, né, exercer o direito de personalidade. Então, eu entendo que poderia, né? Mas, claro que, a depender de algumas funções do direito ao esquecimento, a gente pode, e aí, né, os tribunais, enfim, no caso concreto, pode restringir. O que realmente eu concordo, assim, com o que a professora Maria Cristina já trouxe aqui, e eu enfatizei também na audiência pública, é o que o professor Orlando Gomes sempre destacava, que os direitos de personalidade, muitas vezes eles são utilizados para se buscar um direito patrimonial, e não para a tutela do direito de personalidade, do direito existencial, como um direito em si mesmo, né? Então, nesse ponto, eu até destaquei isso na minha manifestação, porque o objetivo, quando se debate o direito ao esquecimento, não pode ser só patrimonial, né?
Aliás, dificilmente será. O que, na verdade, se quer é atingir a proteção efetiva do direito de personalidade e não lucrar com isso. O paradoxo é justamente o efeito Streisand, né? Porque o efeito, em razão daquela notícia publicada, né, numa revista norte-americana, em que publicou as maiores mansões da costa californiana, e a casa da Barbra Streisand foi publicada. E no dia seguinte, e aí ela questionou e pediu para retirar a foto da casa dessa matéria. No dia seguinte, teve milhares de acessos à foto. Todo mundo queria ver, nossa, por que ela está pedindo para tirar? E conversando com alguns colegas, os advogados, às vezes teve um outro caso de um jornalista que cometeu alguma gafe em público, né? E aí o advogado aconselhou, não faz nada, porque se você pedir direito ao esquecimento, todo mundo vai falar disso. Então vai virar um case, e aí que não vai esquecer nunca isso. Então, esse também é um ponto que a gente tem que ter essa sensibilidade, né? Que, às vezes, em função dessa facilidade, como aqui o Leonardo colocou, né? A internet, ela potencializa a disseminação dessas notícias todas, e de uma forma muito fácil, né? Você só clica no nome, e com a possibilidade de algoritmos, até a gente falar do direito à desvinculação, que eu faço uma distinção, né, entre direito ao esquecimento, direito à desindexação e direito à desvinculação. No caso, por exemplo, de alguma atriz que era correlacionada com o fato de ser gorda, ou o fato de participar de alguns filmes, enfim, você digitava o nome da atriz e já vinha correlacionando essa ideia. E muitas vezes isso é fruto daquele algoritmo criado, o Google Bomb, em que, às vezes, um desafeto ou alguns robôs, né, softwares, que acabam digitando, né, em frações de segundos, esse padrão de busca, esse parâmetro de busca, e o Google entende como essa sendo uma pergunta muito frequente e acaba sugerindo para outras pessoas. No entanto, a gente já comprova, eu já fiz alguns testes no Google, e a gente percebe que tem como instalar filtros para esses algoritmos não serem assim utilizados, porque eu já fiz um teste com o nome de uma pessoa e a sugestão que vinha, e não vem mais. Vem, inclusive, a sugestão oposta. A sugestão oposta lá no final. Então, eu acho que, da minha conclusão, né, quanto à utilidade ou não desse julgamento em repercussão geral. Quando a gente pensa em um tema, e aí a gente tem que pensar qual a função dessa repercussão geral, dessa tese. A função é a uniformização da jurisprudência, ou seja, ela vai ser reaplicada por tribunais. Mas, no entanto, isso vai ser questionável, porque o direito ao esquecimento, tendo em vista a sua vagueza semântica, como muito bem colocado aqui pela professora Maria Cristina, a gente tem que analisar casuisticamente, e os fatos, né, os distinguishing facts, serão muito evidentes. Então, dificilmente você vai conseguir aplicar a tese, né? E espero que, ainda se essa tese seja algo que seja aprovada, ou se não for aprovada, enfim, acho que os tribunais têm que ter essa sensibilidade de analisar os casos, os fatos que distinguem as hipóteses concretas, né? Então, que isso, por exemplo, na teoria dos precedentes norte-americanos, os distinguishing facts acabam afastando a possibilidade de aplicar aquele precedente. Então, nesse sentido, é questionável a utilidade de uma repercussão geral, que é a conclusão que o Guilherme Martins e eu chegamos também nesse artigo, né? E eram essas as considerações também, para não extrapolar meu tempo. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigada, professora Cíntia, uma exposição riquíssima e muito bem contextualizada. Reitero àqueles que estão nos assistindo para que não percam a oportunidade de tirarem suas dúvidas, né, enviando-as pelo chat. E já caminhando para a última exposição dessa noite, convidamos à fala, né, o professor Guilherme Magalhães Martins, que é promotor de justiça titular da 5ª Promotoria do Consumidor e Contribuinte da capital, no Rio de Janeiro,
professor associado de Direito Civil da Faculdade Nacional de Direito, Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, professor permanente do doutorado em Direito, Instituições e Negócios da Universidade Federal Fluminense, UFF, doutor em Direito Civil, mestre em Direito Civil e bacharel pela Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, pós-doutorando em Direito Comercial pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, USP, Largo de São Francisco, é professor adjunto da Faculdade de Direito da Universidade Cândido Mendes, foi professor visitante do mestrado e doutorado em Direito e da graduação em Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, é membro honorário do Instituto dos Advogados Brasileiros, junto à Comissão de Direito do Consumidor, leciona Direito Civil, Direito do Consumidor e temas ligados ao direito digital e aos novos direitos, diretor da Brasilcom, diretor institucional do IBERC e associado do IBDFAN. Passo a palavra, então, ao professor Guilherme para que teça suas considerações sobre o tema. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, peço desculpas pelo atraso, mas depois certamente irei recuperar as falas magníficas da professora Maria Cristina, do professor Leonardo no YouTube. Esperando dar minha contribuição aqui para os debates, aqui sempre lembro a fala de Rodotà quando ele lembra do direito ao esquecimento como um direito de governar a própria memória, no sentido de devolver a cada um a possibilidade de se reinventar, de construir sua personalidade, de sua identidade, de se libertar da tirania das jaulas de uma memória onipresente que pretenda aprisionar tudo, a necessidade de a internet, especialmente a internet, não só os meios de comunicação tradicionais, aprender a esquecer através de uma memória tradicional seletiva, mas que deve ter critérios. Ela não pode ser também, como já defendeu em algum momento o professor Victor Mayer Schonberger, arbitrária no sentido de cada usuário dar um termo de validade para suas próprias informações. Aí também não podemos chegar a isso e só estamos dando munição aos críticos do direito ao esquecimento, que tem muitos argumentos. Para os críticos do direito ao esquecimento, trata-se de um direito do Estado juiz, trata-se de uma censura no retrovisor, na verdade, uma possibilidade de limitar a democracia, a livre expressão das ideias, quando, na verdade, trata-se de um direito excepcional cujo objetivo é proteger a pessoa humana, sobretudo quando a sua identidade pessoal, a sua privacidade estão em jogo. É um direito autônomo para mim, mas que tem elementos da identidade pessoal e da privacidade. Isso eu concordo com o professor Massimiliano Mezzanotte. E, claro, a memória digital vai ter aqueles problemas de que tudo que você disponibiliza na internet pode se voltar contra o próprio usuário e também a possibilidade de evoluir, de mudar. Sobre o efeito Streisand, que é um dos principais argumentos dos opositores do direito ao esquecimento ou a desindexação, em alguns casos, né? Porque, como bem observou a professora Maria Cristina, aquilo que erroneamente se chama de direito ao esquecimento, na verdade, é desindexação. Na verdade, o fato de a própria Google, depois do Google Spain, ter criado mecanismos administrativos de remoção de conteúdos, já minimizou, em grande parte, o efeito Streisand. Se a própria empresa que administra os conteúdos online, o provedor de buscas, então, já cria mecanismos que facilitam o exercício desse direito, então isso evita aquelas judicializações espetaculosas, sabe? É uma forma de evitar os holofotes. Sobre o caso Aida Cury, é um caso difícil, na minha opinião, é um caso limítrofe e que não pode ser tomado como paradigma, como repercussão geral. Nisso, eu e a professora Cíntia estamos 100% de acordo, no sentido de que o objetivo de alguns seria matar no peito e matar o direito ao esquecimento através do caso Aida Cury. Eles não conseguiram, que é um caso
que diz respeito à mídia televisiva. Uma jovem de 16 anos que sofreu um feminicídio há 60 anos atrás. Era uma jovem anônima, mas cujo nome entrou para o interesse do público. É um fato, mas cujos irmãos tentaram impedir a veiculação do programa Linha Direta Justiça. E que, para muitos, isso vem sendo confundido com mercantilização das indenizações, coisa que não é, porque o mais importante nesse tipo de demanda está nas obrigações de fazer, de não fazer, sobretudo, no sentido de agir preventivamente, como ensina a minha professora Maria Celina Bodan de Moraes, o direito de não ser vítima de danos, agindo-se antes que ele aconteça. Mas o caso aí da Cury não pode ser visto como uma repercussão geral pelas suas peculiaridades. É um caso limítrofe, é um caso difícil, porque, de certa forma, ele, mesmo que ele tenha entrado para o interesse do público, ele vai ter circunstâncias especiais, talvez, que outros casos, como o caso da chacina da Candelária, não tem, que teve o mesmo relator que foi o ministro Salomão. Foi uma maioria apertada por 3-2, e o mesmo relator que foi o ministro Salomão, no caso da chacina da Candelária, entendeu que havia direito ao esquecimento no caso da chacina da Candelária. E eu vou ficar para os debates. Eu entendo que no direito brasileiro a gente não tem uma norma geral, deveríamos ter, como o artigo 17 do RGPD, facilitaria muito a vida das vítimas, mas não temos. Infelizmente, é a cláusula geral da dignidade da pessoa humana, nesses casos, que vai nos socorrer, é a Constituição e o Código Civil. Essa norma específica do Marco Civil da Internet, que prevê uma possibilidade de solicitar a remoção dos dados depois do cancelamento da relação entre as partes, é uma espécie, Cíntia, de pós-eficácia das obrigações, ao meu ver. Eu defendo que é uma modalidade específica de direito ao esquecimento, embora eu reconheça que isso seja polêmico. Mas, fora isso, realmente, na LGPD não temos uma modalidade de direito ao esquecimento, só temos modalidades de apagamento específicas, e a questão fica muito dependendo do direito dos juízes, hoje tão criticado, porque os juízes, cada vez mais, tanto do ponto de vista da sua produção, como da qualidade, do conteúdo das suas decisões, cada vez estão mais sobre o crivo da sociedade. Eu sou membro do Ministério Público. O Ministério Público, enfim, nós temos situações no Ministério Público do Rio de Janeiro, nós vamos enumerar 2 promotores de justiça que estão recebendo punições, talvez exageradas, do Conselho Nacional, e estão até recebendo a solidariedade dos promotores de justiça. Acontecem coisas semelhantes na magistratura, talvez por causa do exagero de alguns. E o direito dos juízes corre esse risco, o risco do subjetivismo. E, em certos casos, há um risco de alargar em demasia o direito ao esquecimento na falta de critérios objetivos. E talvez fosse o caso de uma intervenção legislativa para estabelecer esses parâmetros. Agradeço a todos. Muito obrigada, professor Guilherme, pelas reflexões profundas e que certamente abrilhantaram, as discussões deste evento. E aproveito para repassar ao professor a pergunta feita pelo João Alexandre Guimarães. Em recente conversa com o professor Guilherme, disse que em meus textos dividi o direito ao esquecimento ligado à personalidade e ligado ao conhecimento. Gostaria de saber se ele concorda e se em ambos acaba sendo estabelecido o princípio da autodeterminação informacional
como previsto no artigo 35 da Constituição da República Portuguesa, antes mesmo de existir a internet. Qual é a pergunta exatamente? Você ficou um pouco longa a pergunta do João Alexandre. Vou repetir que ele acabou colocando no chat em dois parágrafos, né? Ele fala que em recente conversa com o professor, disse que em meus textos divide o direito ao esquecimento ligado à personalidade e ligado ao conhecimento. Gostaria de saber se ele concorda e se, em ambos, acaba sendo estabelecido o princípio da autodeterminação informacional, como previsto no artigo 35 da Constituição da República Portuguesa, antes mesmo de existir a internet. Concordo, com certeza. Na verdade, o direito ao esquecimento é um desmembramento da autodeterminação informativa. Está ligado ao direito de cada um de regular, de interferir, talvez, de controlar o rumo das comunicações, das telecomunicações que lhe digam respeito. E isso tem fundamento constitucional. E a autodeterminação informativa está no cerne disso tudo. É uma questão histórica, João Alexandre. Obrigado pela pergunta. Muito obrigada, professor. Repassando, né, os professores, foram inúmeros os elogios no chat. Evento muito bom, excelentes explanações. Agradecemos a todos as interações. Gostaria de perguntar se algum dos professores gostaria de fazer alguma colocação em relação ao que foi discutido hoje. Eu só uma observação. Eu acho perigoso uma previsão legislativa, professor Guilherme, porque eu acho que engessaria muito o direito ao esquecimento, ele não tem que ficar engessado. E mesmo no direito à desindexação, como vocês três falaram, foi assim, não foi por acaso que o artigo 17 não foi reproposto, porque você teria o perigo no Brasil de ser confundido, né, com um direito a uma impunidade, porque já existe uma tendência no Brasil a esse direito à impunidade. Então, eu acho que nisso vocês três têm razão, nesse ponto. A importância que eu insisto sempre nessa divisão das três gerações, porque todas elas evitam e impedem que dados sejam cancelados. Por isso que eu falo em apagar dados e não cancelar dados. Cancelar é uma palavra que não pode ser ligada ao direito ao esquecimento. O direito à memória, o direito à verdade, a verdade histórica, fatos históricos, científicos. O próprio Tribunal de Justiça fez essa exceção. Pode-se apagar dados desde que não interfira com a história e com a ciência. E isso eu acho importante. Os detratores do direito ao esquecimento, na realidade, confundem com censura, não tem nada a ver, né? Então, eu acho que os juízes eles só têm que argumentar melhor, trabalhar melhor. Não estou dizendo que os juízes não trabalham bem, eu digo trabalhar melhor nesse tema, porque estamos na mão deles, na realidade. Eles é que, na realidade, vão decidir, porque não podendo ser uma decisão abstrata, necessariamente casuística, o juiz tem que analisar bem os fatos e depois decidir, com uma argumentação sólida, bem fundamentada, mas a decisão é dele, porque ele é que vai analisar o caso. Então, eu acho assim, perigoso uma previsão legislativa.
existem alguns projetos de lei, professora Maria Cristina, realmente que não são bons no Brasil. Já vi. E que dão aso a essa ideia de impunidade dos maus políticos. Tem um deles que é melhorzinho, que eu iria talvez por esse. Teria que ter muito cuidado, realmente. Professores, podemos seguir a ordem para as considerações finais? Professor Leonardo. Bom, nas considerações finais, como de praxe, eu vou agradecer a possibilidade de participar do evento, ouvir os colegas, refletir sobre o assunto mais uma vez e lembrar um aspecto pitoresco que eu passei há alguns anos, que ilustra bem a confusão relativa a esse assunto. Já há alguns anos eu parei de dar entrevistas para redes de televisão, rádios, etc. Quando muito agora na pandemia, eu já mando a entrevista gravada, porque não tem como deturpar. Mas numa das últimas vezes que eu participei de uma entrevista ao vivo no rádio, e foi uma das 3 grandes rádios do nosso país, me pediram para falar sobre direito ao esquecimento ao vivo. Ok. Qual não foi a minha surpresa quando o radialista, na chamada, disse o seguinte: bom, então agora nós vamos falar com o professor Leonardo Parentoni sobre direito ao esquecimento, que é aquela brecha na lei que político corrupto usa para pagar as coisas da internet e poder se reeleger mais fácil. Eu lhes confesso que eu demorei alguns segundos, e alguns segundos no rádio são uma eternidade, para conseguir digerir o absurdo que o radialista tinha dito, que é, na verdade, o contrário de tudo que nós estamos aqui a defender. Direito ao esquecimento é um assunto técnico que tem limites, tem barreiras jurídicas, algumas já muito claramente definidas e outras discutíveis, mas que certamente não é uma panaceia e não é uma cláusula em branco. Então, agradeço, fico com essa situação que para os senhores é uma piada e para mim uma lembrança triste, porque é um fato em que eu gostaria de ter esquecido. Muito obrigado, boa noite a todos. Maravilha, que eu estou rindo aqui, desculpa, Leonardo, eu não consigo nem falar. Bom, eu também quero agradecer novamente, em nome do Instituto Avançado de Proteção de Dados, a ajuda, a valiosa contribuição de vocês para esse debate. E com relação ao tema em si, né, eu acho que realmente é uma construção que o judiciário tem, né, essa missão, e toda a sentença é fundamentada, e a gente pode controlar, mas eu sempre destaco, né, quando vem essa crítica, porque até mesmo o Marco Civil da Internet, uma questão colocada lá da remoção de conteúdo, um argumento para a remoção de conteúdo ser feito por determinação judicial, sempre vem os políticos. E aí eu questionava, eu falava, gente, mas por que não muda a lei das eleições, ou não muda uma lei específica? Agora a gente está vendo, por exemplo, o PL das fake news, ou seja, tem leis específicas para tratar desse tema. Por que toda uma sociedade tem que ser, assim, sofrer as consequências, né, por uma categoria, né, de pessoas? Então, eu acho que eu faria, assim, só esse apelo, né, que eu entendo que realmente o direito ao esquecimento, observados os seus limites, as suas funções, ainda acho que é um direito de personalidade autônoma que é fundamental para o desenvolvimento da pessoa humana, né? Para todos nós podermos ter outra chance, né? Uma segunda chance. Não reescrever a história, mas para evoluirmos. Obrigada. Então, Cíntia, eu acho que você falou bem, não é questão de reescrever, não é? Porque a notícia está lá, ela não vai ser mudada e não vai ser cancelada. Então, é uma questão de dar a possibilidade à pessoa de mostrar quem ela é. Por isso que eu falo em direito à própria verdade. E é por isso que eu acho que não é um direito autônomo. Eu não vejo... eu tenho um pouco de dificuldade com etiquetas, com rótulos. Eu acho que rótulo às vezes atrapalha, mas eu acho que na prática, para a pessoa interessada,
o direito ao esquecimento ser considerado autônomo ou instrumental não faz nenhuma diferença, porque se for bem fundamentada a sentença, ele vai ter ou não, de acordo com o caso, reconhecido esse direito. Mas eu acho que o que precisa trabalhar mais é justamente nessa diferença entre notoriedade e pessoa pública, a pessoa pública na sua veste privada, porque ela também tem um aspecto privado que tem que ser mantido. Então, eu acho que precisa, nos próximos debates, trabalhar também com esses aspectos. E eu acho que passar a mensagem em relação à internet, que o direito ao esquecimento, na realidade, não existe, é incompatível com a internet, justamente porque você põe um dado, põe uma foto na rede, imediatamente ela pode viralizar, e depois é difícil tirar, né? Difícil esconder. Então, acho que o que precisa é uma educação à responsabilidade por parte das pessoas. Acho que evitaria muita judicialização se as pessoas tomassem cuidado com a própria personalidade, a própria privacy e os próprios dados. Mas isso eu acho que é um pouco mais difícil, um pouco mais complicado. Eu agradeço o convite, achei assim, excelente a oportunidade de compartilhar com vocês ideias, é sempre muito enriquecedor. Obrigada. Muito obrigada, professora Maria Cristina. Professor Guilherme. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de participar e eu entendo que não podemos traçar de antemão um paralelo entre o direito ao esquecimento e o case do Supremo Tribunal Federal das biografias não autorizadas. Não dá para fazer isso de uma vez só. Seria perigosíssimo. E alguns autores fazem uma associação entre o diário, os álbuns de fotografias que você tinha impressos na intimidade da sua casa e depois a fotografia que você passou a postar na internet. Mas o que eu defendo é o seguinte: onde está o livre-arbítrio? O que fez os usuários a mudar a postura? O que fez o usuário da internet a mudar a sua postura, de repente, deixar de ser introspectivo e passar a exibir a sua vida para o mundo? É semelhante aos usuários dos cigarros, muitos vítimas de câncer de pulmão. Será que isso não foi estimulado? A professora Maria Cristina falou na questão da educação. Mas será que essa falta de educação, sobretudo dos mais jovens que gostam de um nude, isso não foi estimulado? Os jovens não gostam de um nude, de um like. Então, se eu não dei um like, a pessoa se ofende. Os mais jovens são assim. Se eu não dei um like, a pessoa fica ofendida comigo. Então, até que ponto? Ou seja, isso não foi estimulado pelas indústrias do entretenimento, pelos impérios da comunicação, essa mudança comportamental. Nós não vivemos isso. Eu, a professora Cíntia, enfim, eu tenho praticamente 50 anos de idade, não passei, eu vi o surgimento da internet quando começava a estudar isso, ou seja, essa mudança não foi acidental. Aquele filme, aquele documentário da Netflix, O Dilema das Redes, de forma um pouco, eu diria, superficial, nos mostra esse processo, como aconteceu, de que forma fomos levados e de que forma o nosso livre-arbítrio foi conduzido em matéria de decisões. De que forma o diário e de que forma a fotografia íntima foram levados ao fetichismo e ao exibicionismo de uma sociedade confessional. Eu vou recuperar depois no YouTube, e sou grande fã dos textos da professora Maria Cristina Detico, nunca tinha estado pessoalmente com ela,
e a alegria está aqui com vocês. Obrigado. Bom, agradeço efusivamente ao professor Leonardo Parentoni, à professora Maria Cristina de Tico, ao professor Guilherme Magalhães e à professora Cíntia Rosa Pereira de Lima pelas exposições que com certeza brilhantaram esta noite. E agradeço especialmente a todos que nos acompanharam e convido-os para que se inscrevam no canal do IAPD no YouTube e em especial que acompanhem o IAPD nas redes sociais, no Instagram, @IAPDdados, e que também visitem a coluna Migalhas de Proteção de Dados do site e do blog do IAPD. Boa noite e muito obrigada a todos.